Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria e nós hoje estamos no nosso 29º vídeo, nosso penúltimo vídeo da nossa série de 30 vídeos sobre o Evangelho de Mateus, sobre reflexões no Evangelho de Mateus. Então, nós estamos nos aproximando aqui do final dessa série e eu espero que esteja sendo bom para que você possa estar pensando, refletindo, entendendo algumas coisas, né, dessa relação de Deus com o ser humano, dessa passagem de Cristo que é relatada nos evangelhos, o seu propósito, aquilo que ele quis realmente deixar para que nós pudéssemos ter essa relação mais próxima, profunda com a pessoa de Deus e desfrutando também do entendimento do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus que está aqui à disposição de todos para nos dar capacidade, sabedoria, discernimento e entendimento daquilo que é a grandeza do reino de Deus. Então, nesse texto que nós vamos falar nesse vídeo, que é o texto de Mateus capítulo 5:12, ele nos fala o seguinte: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No vídeo anterior, a gente falou de um quadro que mostra os prenúncios de uma situação mais apocalíptica, de uma situação de final. E aqui eu não quero dizer que tudo vai acabar, como se ó, vai ser tudo destruído, não vai haver mais nada. Não. Nós não temos a certeza, não sabemos exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer. Tanto que ninguém sabe quando será a volta de Cristo. O próprio Deus Pai fala que ninguém sabe, absolutamente ninguém, apenas Ele sabe quando isso acontecerá e que será algo muito repentino. Então, quando a gente ouve falar de guerra, de muito conflito entre as pessoas e tudo mais, e todo esse quadro difícil, complicado, que é o retrato do mundo atual, da sociedade que nós vivemos, há também uma um aviso, um alerta de que aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem os princípios e a realidade do reino de Deus, serão perseguidos de alguma forma, sofrerão dificuldades de uma forma ou de outra. Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, essa sociedade que nós vivemos, ela não reflete os valores do reino de Deus. Pelo contrário, ela vai contra os valores do reino de Deus. Isso a gente não precisa nem explicar. Isso basta você olhar para a sociedade de maneira geral, a gente vê o mundo de mentiras, o mundo de enganos, o mundo de corrupção, o mundo de exaltação do que é errado, do que é prejudicial. Aí você vai falar, ah, não, mas não são todas as pessoas e o todo que está assim. Não, não é, claro que não. Mas há uma dinâmica para que isso aumente cada vez mais. O mundo que você vive hoje não é o mundo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, nós vemos as pessoas cada vez mais angustiadas, mais ansiosas, mais vazias, mais se preocupando com bobagens, mais emburrecidas por causa de toda a cultura que vem sendo instalada. Então, isso está trazendo grandes transformações e automaticamente o padrão moral, o padrão de integridade vai diminuindo cada vez mais, vai se dissolvendo. Então, esse padrão e essa realidade, elas são contra aquilo que o reino de Deus nos mostra. E aqueles que
querem viver essa realidade dos valores e princípios de Deus vão ser oprimidos e perseguidos, porque essa cultura vigente atual ela não quer isso. Mas o que que essa passagem nos diz? Ela nos diz o seguinte: exultai e alegrai-vos. Então, você vai gostar de algum tipo de sofrimento, de perseguição? Claro que não. Mas no seu coração você deve fazer, ó, eu estou sendo alvo de algum tipo de perseguição ou de preconceito ou de alguma coisa assim, porque eu estou no caminho do reino de Deus, no caminho que Deus escolheu para mim, no caminho que futuramente eu terei aquilo que Deus reserva para mim. Muitos profetas passaram por isso, falaram a verdade, falaram o que Deus disse para falar e perderam a vida, foram presos. No próprio Novo Testamento, quando houve a expansão da igreja, aqueles que começaram a pregar o evangelho, que começaram a manifestar o poder de Deus, foram perseguidos, foram presos, foram torturados e muitas vezes mortos. Então, a alegria e a exultação deve ser porque será grande a nossa recompensa nos céus. Como será? Nós não sabemos. Nós não sabemos, vai haver um local específico onde os filhos de Deus viverão, vai ser aqui, vai ser acima da nossa cabeça, no mundo espiritual, nós não temos a certeza absoluta, mas haverá algo reservado e preparado para aqueles que amam a Deus. Então, mesmo no meio da provação, da perseguição, nós somos chamados a nos alegrar pela recompensa que nos aguarda, manter aquela perspectiva eterna, confiando na promessa de Deus de um futuro grandioso, de um futuro no reino de Deus, onde haverá paz, justiça e alegria. Então será um momento que vai se passar, um momento difícil que já tem começado, né? Nós não podemos nos iludir. Vivemos num mundo hoje que ele é inseguro, ele não nos dá uma perspectiva de segurança, principalmente futura. Agora, nós nós que confiamos em Deus, que confiamos na palavra de Deus, temos essa paz, essa tranquilidade que Deus estará reservando algo para cada um de nós. E é aí que você tem que manter a sua esperança, a sua alegria e a sua perseverança. Ok? Então, eu quero deixar essa reflexão, porque muitas vezes eu sei que tanto eu quanto você passamos por momentos difíceis, passamos por momentos, às vezes, de desânimo, inclusive. Você olha em volta de você, você às vezes não vê muita perspectiva, você vê, injustiças, você vê violência, você vê insegurança para todo lado, você vê dificuldades para as pessoas crescerem, prosperarem. Aí você vê tudo isso, aí você olha, poxa, mas é isso? Essa é a vida, esse é o mundo que eu vivo e depois acaba, depois eu vou morrer, isso tudo acaba e não tem mais nada. Esse era um dos meus dramas, das minhas dificuldades como pessoa. Eu ver que a gente vive uma vida com muitas lutas, né, com muitas pressões e no final tudo termina em nada. Eu não conseguia me conformar com isso. Por isso a minha alma começou a buscar e ir atrás de Deus, até o dia que eu consegui, entendi, pude conhecê-lo. Aí as coisas começaram a ficar claras, aí as coisas começaram a ficar transparentes, aí eu comecei a ver o sentido para todas as coisas. Que a vida não é apenas essa vida onde você tem muitas coisas boas, sem dúvida, mas você tem um mundo de batalhas, de lutas para depois você envelhecer num corpo limitado, cheio de dificuldades e depois morrer e acaba. É muito pobre, é muito sem graça, é muito. É, é uma vida sem sentido, na verdade. Então, que você possa refletir e pensar. Você conhece o Evangelho, você conhece Deus, você caminha com Ele.
busque-o cada vez mais. Entregue-se cada vez mais. Você não o conhece ou para você é algo distante, algo que você ainda não conseguiu é, se entregar 100%. Reflita sobre isso. Comece a buscar algo mais, porque a tendência é que a situação e as dificuldades aumentem. E aí você vai precisar de perseverança, de confiança e de esperança em algo muito maior do que essa nossa limitação humana, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, que será o nosso último dessa sequência no Evangelho de Mateus. Claro que depois teremos outros conteúdos em outros assuntos aqui relativos a questões de relacionamento com Deus, de questões espirituais, mas estamos quase encerrando essa caminhada aqui no Evangelho de Mateus, ok? Então, curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal para que você receba os conteúdos, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.